Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma revisão hoje da física moderna. Então, começando aqui pelo espectro da radiação térmica, a lei da radiação térmica. Lembrem que todo corpo aquecido, ele emite alguma frequência de radiação eletromagnética dentro do espectro eletromagnético, e a frequência dessa radiação depende diretamente da sua temperatura. Corpos mais aquecidos emitem radiações de ondas eletromagnéticas de frequências mais elevadas. Então, aumentar a temperatura aumenta a frequência da radiação eletromagnética e aumenta a quantidade de energia irradiada por esse corpo aquecido. Dentro do espectro eletromagnético, o conjunto de frequências que um corpo aquecido é capaz de emitir se situa ali na região do infravermelho até o ultravioleta. Essa é a radiação eletromagnética de determinada frequência que um corpo é capaz de emitir em função da sua temperatura. Aqui temos a definição do corpo negro. O corpo negro é apenas um irradiador ideal e absorvedor ideal de radiação eletromagnética. Ele é capaz de absorver toda a radiação eletromagnética que nele incide e também capaz de reemitir toda essa radiação. Então, o absorvedor e emissor ideal de radiação eletromagnética. Em termos bem práticos, é um corpo que aquece com facilidade e resfria com facilidade, absorve toda a energia e reemite 100% desta energia. O gráfico da radiação térmica de um corpo negro obedece à lei da radiação térmica de qualquer corpo aquecido. À medida que tu aumenta a temperatura do corpo negro, nós temos um aumento da frequência e da energia da radiação eletromagnética emitida por ele, mas uma redução do comprimento de onda chamado comprimento de onda de pico da curva. O comprimento de onda de pico é aquele comprimento de onda para aquela temperatura em que o corpo negro emite em maior intensidade, ou seja, em termos bem práticos, onde o corpo negro brilha mais. Por exemplo, a 400 Kelvin, o corpo negro brilha mais, entre aspas, na região do infravermelho. Ele emite em maior quantidade de radiação no infravermelho. Esse é o comprimento de onda de pico da curva para 400 Kelvin. Já a 2000 Kelvin, o pico da curva indica que ele emite em maior quantidade, ele brilha mais na região do amarelo alaranjado. Então, aumentou a temperatura do corpo negro, aumentou a quantidade de energia irradiada, aumentou a frequência da radiação e reduziu o comprimento de onda de pico dessa emissão de onda eletromagnética. O gráfico da radiação do corpo negro indica, primeiramente, a lei de Stefan Boltzmann. Notem que esse gráfico, repetindo, ele mostra no eixo vertical a intensidade da radiação em função dos comprimentos de onda que ele emite. Eu tenho duas curvas ali, uma com o corpo negro a 1000 Kelvin e o pico da emissão dá uma intensidade I zero. Na segunda curva, mais alta, com uma temperatura 2000 Kelvin, notem que o pico da curva tem uma intensidade 16 vezes maior. Ou seja, aumentou a temperatura do corpo negro, aumenta a intensidade e a potência da radiação eletromagnética. Ele brilha mais quando ele está mais quente. Em termos bem práticos, é isso. Mas notem que a lei de Stefan Boltzmann, ela diz que a potência da emissão eletromagnética é diretamente proporcional à temperatura absoluta elevada ao quarto expoente, o que significa que se eu duplicar a temperatura do corpo negro, ele vai irradiar, ele vai brilhar ou ele vai ficar 16 vezes mais potente na sua emissão. Esta curva de radiação térmica também mostra a lei de Vienne. Para cada temperatura eu tenho um pico de comprimento de onda que é diferente. Notem que a 2000 Kelvin ele emite um comprimento de onda de pico 2 vezes menor do que estando a 1000 Kelvin. Então, o comprimento de onda de pico ele é inversamente proporcional à temperatura absoluta do corpo negro. Mais quente, emite comprimento de onda de pico cada vez menor. Claro, para emitir frequências cada vez maiores. Então, lambda vezes T é uma constante. Quando duas coisas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é uma constante, onde B é a constante de Vienne. Então, essa é a lei de Vienne. O comprimento de onda de pico da curva é inversamente proporcional
a temperatura absoluta do corpo negro. Quanto mais quente o corpo negro estiver, menor vai ser o comprimento de onda de pico da emissão. O nosso próximo princípio da física moderna foi feito por Max Planck, que diz que toda radiação térmica é quantizada. Einstein disse mais: toda radiação eletromagnética do espectro, incluindo a luz, é um fluxo discreto, descontínuo ou quantizado de energia. Essa energia eletromagnética que sai de uma fonte emissora não vem num contínuo de energia, mas através de pacotes de energia. Então, um fluxo discreto, descontínuo ou quantizado de energia. Esta é a forma que toda energia eletromagnética flui de uma fonte emissora. Cada fóton, que é um pacote de energia, transporta um mínimo de energia chamado de quantum. Então, toda a radiação eletromagnética, não só a radiação térmica proposta por Max Planck, toda a radiação eletromagnética do espectro eletromagnético é quantizado, mas a ideia da quantização é de Max Planck. Einstein equacionou a energia de cada fóton ou de cada pacote de energia. Lembrem que a energia do fóton é a constante de Planck, H, vezes a frequência da radiação eletromagnética. Então, dentro do Ramilux G, para o lado que aumenta a frequência, que é de rádio para raio gama, aumenta a energia associada ao fóton, porque aumenta a frequência. Fótons de maior frequência têm maior energia. Um fóton de raio gama tem maior energia que um fóton de onda de rádio. Um fóton de luz violeta tem maior energia que um fóton de luz vermelha. A constante de Planck no sistema internacional é dada em Joule vezes segundo. Outra propriedade do fóton é a sua quantidade de movimento. O fóton não possui massa nem carga, mas ele é capaz de colidir. A sua quantidade de movimento é dada pela constante de Planck dividida pelo comprimento de onda da radiação eletromagnética. Então, notem que fótons de menor comprimento de onda, de uma radiação de menor lambda, têm maior quantidade de movimento. Portanto, se o comprimento de onda diminui de rádio para gama, um fóton de raio gama tem mais quantidade de movimento que um fóton de onda de rádio. Um fóton de luz violeta tem maior quantidade de movimento que um fóton de luz vermelha. Tanto a energia do fóton quanto a quantidade de movimento a ele associada vai ser proporcional à frequência da radiação eletromagnética. Então, aumenta no sentido de rádio para raio gama, frequência, energia e quantidade de movimento associada ao fóton. Então, o que nós temos para o fóton são as seguintes propriedades. Ele não tem nem massa, nem carga elétrica. Agora, ele tem energia, que aumenta junto com a frequência, e a quantidade de movimento, que aumenta junto com a redução do comprimento de onda da radiação do espectro. Como, para o mesmo lado em que aumenta a frequência, reduz o comprimento de onda, notem que fótons de maior frequência têm maior energia e maior quantidade de movimento. Fóton de raio gama tem maior energia e quantidade de movimento que um fóton de rádio. Fóton de luz violeta tem maior energia e maior quantidade de movimento que um fóton de luz vermelha. Então, tanto a energia quanto a quantidade de movimento do fóton aumentam com o aumento da frequência da radiação eletromagnética. Agora nós revisamos o efeito fotoelétrico, que consiste da ejeção de elétrons de uma placa metálica pela incidência de luz. Segundo Einstein, só é possível explicar o efeito fotoelétrico, primeiro, adotando a quantização da energia para a luz, ou seja, a luz é composta de fótons, e mais, esses fótons têm energia e quantidade de movimento. As colisões entre os fótons e elétrons ejetam esses elétrons, claro, se os fótons tiverem energia suficientemente forte e, portanto, frequência da luz suficientemente elevada para ejetar esses elétrons. Um postulado de Einstein diz que para cada elétron ejetado, um único fóton foi absorvido. Então, se 4 fótons com energia suficiente arrancam elétrons, o número de elétrons ejetados é exatamente igual ao número de fótons incidentes, mas só vai haver a ejeção se esses fótons tiverem
energia e, portanto, frequência suficientemente elevadas para arrancar esses elétrons do metal. Do ponto de vista da mecânica quântica, usando a teoria da quantização, uma luz de maior amplitude tem um maior número de fótons. Um maior número de fótons, segundo o postulado de Einstein, já que cada fóton é capaz de arrancar um único elétron, a amplitude, que é o número de fótons da luz incidente, só tem a ver com o número de elétrons que a luz pode arrancar. Então, se cada fóton tiver energia suficiente, frequência suficiente, notem que mais fótons arrancam mais elétrons. Então, repito, a amplitude da luz não é o que provoca o efeito fotoelétrico. A questão da ejeção é uma questão de frequência e energia dos fótons. A amplitude só modifica o número de elétrons ejetados. Mais fótons incidentes, mais elétrons podem ser ejetados da placa. Nesse modelo aqui nós vemos o efeito fotoelétrico. Notem que o potássio ele tem uma energia chamada de função trabalho, a energia mínima para arrancar um elétron de um orbital, o último orbital do átomo do potássio é de 2 elétron-volts. Notem que a energia incidente do fóton é HF, ou seja, a energia diretamente proporcional à frequência. Se essa energia do fóton atingir a função trabalho, que é a energia de ejeção de um elétron do último orbital do átomo do potássio, essa ejeção vai acontecer. Agora, percebam que se o fóton não tiver essa energia, um fóton de 1,77 elétron-volts não tem energia suficiente para arrancar um elétron que precisa de 2 elétron-volts de energia para ser ejetado. Então, esse fóton vai ser absorvido, mas não vai arrancar nenhum elétron. Essa energia do fóton é menor que a energia mínima necessária. Então, o HF é menor que a função trabalho. Essa frequência da luz vermelha não ejeta no potássio nenhum elétron. Agora, se eu colocar um fóton amarelo, notem com uma frequência que dá a ele uma energia de 2 elétron-volts, bom, esse fóton tem exatamente a quantidade de energia necessária para ejetar, arrancar um elétron do último orbital do átomo do potássio. Esse elétron vai ser ejetado. Aqui a energia incidente é igual à energia mínima. Esse elétron vai ser ejetado, mas ele não vai possuir energia cinética. Ele apenas foi arrancado do seu orbital. Se a energia do fóton for maior que a energia mínima, notem ali eu tenho um fóton verde de 2,25 elétron-volts, o que excede o limiar é 2 elétron-volts, 0,25 elétron-volts consistem na energia cinética do elétron ejetado. Então, quando a energia incidente é maior que a energia mínima, sobra energia cinética para o elétron ejetado. No último caso, onde sobra mais energia, notem que um fóton de luz azul com 3,1 elétron-volts, 2 elétron-volts foram utilizados para ejetar o elétron, portanto, sobraram 1,1 elétron-volts de energia cinética para o elétron se locomover. Então, a energia incidente menor que a energia mínima, não há ejeção. Energia incidente igual à energia mínima, há ejeção, mas não há energia cinética que sobre para o elétron. E energia maior que a mínima, sobra energia cinética. O excedente dos 2 elétron-volts aqui configura-se em energia cinética do elétron que foi arrancado do orbital. Em resumo, nós temos aqui a função das energias do efeito fotoelétrico, ou a equação do efeito fotoelétrico. Nós temos que a energia incidente do fóton é igual à energia de ejeção, função trabalho, somada à energia cinética do elétron. Como a energia incidente é HF, notem que HF é igual a W mais a EC do elétron. Aquele átomo ali à esquerda, notem, se houver uma incidência de um fóton com energia igual à mínima, o elétron só é arrancado do seu orbital e, neste caso, ele não possui energia cinética. No segundo caso, no átomo à direita, notem que a energia do fóton é maior que a energia mínima. Além de liberar o elétron do orbital, ele ainda sai correndo, sobra energia cinética para a locomoção do elétron. A energia incidente do fóton é maior
que energia mínima. Então, no primeiro caso, a frequência da luz incidente foi só igual à frequência de corte. Ok, aconteceu a ejeção, mas apenas isso liberou o elétron do orbital, o elétron está livre, sem energia cinética. Segundo caso, a frequência da luz incidente é maior que a frequência de corte, então sobra energia cinética e além de tu arrancar o elétron do orbital, ele ainda tem energia para se locomover. Então, no primeiro caso, só aconteceu a ejeção e no segundo caso aconteceu a ejeção mais um movimento do elétron. Então, essa é a função de distribuição de energias do efeito fotoelétrico. HF igual a W, energia mínima de ejeção, somada a EC, energia cinética do elétron. Aqui nós lembramos do modelo atômico de Bohr, onde os elétrons giram em torno do núcleo em movimentos circulares e uniformes, obedecendo às leis de Newton. Uma das grandes novidades do modelo atômico de Bohr é que foi o primeiro a utilizar a quantização da energia. Os níveis de energia por onde o elétron pode orbitar em torno do núcleo, eles são quantizados. Não há um contínuo de orbitais, apenas locais bem definidos, com órbitas bem definidas, onde o elétron pode se encontrar. O nível mais interno é o chamado nível fundamental de menor energia e os níveis excitados são os orbitais acima do nível fundamental, orbitais de maior energia. Notem que o elétron não pode se encontrar naquele local porque não há um orbital para ele girar em torno do núcleo naquele local. Então, são níveis discretos ou quantizados. Cada orbital tem a sua energia. Cada orbital tem o seu número quântico, 1, 2, 3 e assim por diante. E o elétron, outra novidade do átomo de Bohr, ele pode subir de nível ou descer de nível. Para subir de um orbital mais interno para um mais externo, ele tem que absorver energia e, do contrário, quando ele retorna, ele tem que liberar energia. Aqui nós temos o átomo de hidrogênio, que obedece ao modelo atômico de Bohr. Cada orbital tem a sua energia e o orbital mais interno, ou seja, quando o elétron está no primeiro orbital, nível de número quântico igual a 1, ele tem a menor energia. Dois modelos expressam que a energia aumenta com o número quântico. Notem que no modelo de energia positiva, pode-se dizer que a energia do primeiro orbital é igual a zero, e lá no infinito, quando o elétron está liberado, quando o átomo de hidrogênio está ionizado, a energia do átomo é 13,6 elétron-volts. No outro modelo de distribuição de energias, expressa-se o mesmo conceito. A energia aumenta quanto maior for o número quântico do orbital. Só que nesse segundo modelo de distribuição de energias, a energia é negativa. Começa com menos 13,6 no primeiro orbital, nível fundamental, e lá no infinito a energia é igual a zero. Dizer que a energia no infinito é igual a zero significa dizer que o elétron está livre da atração nuclear e, nesse caso, o átomo de hidrogênio está ionizado. Notem que o potencial de ionização do átomo de hidrogênio é de 13,6 elétron-volts. Se o elétron estiver no primeiro orbital e receber essa energia, ele vai saltar para o infinito e vai ser liberado da atração do próton do núcleo. Aqui nós temos um salto quântico do primeiro para o segundo orbital e algo que é bastante importante. Qual é a energia necessária para que um elétron salte de um orbital para outro? Essa energia é exatamente a diferença entre as energias dos dois orbitais. Entre o primeiro e o segundo orbital, a diferença é de 10,2 elétron-volts. Se ele receber uma energia exatamente igual a essa energia vai ser absorvida pelo átomo e o elétron vai fazer aquele salto quântico entre o primeiro e o segundo orbital. Se ele quiser fazer um passeio do segundo para o terceiro orbital, ele vai ter que receber ou absorver uma energia de 1,9 elétron-volts. A energia dos N orbitais do átomo de hidrogênio é determinada por uma expressão matemática que vocês têm que saber de cor. A energia dos N orbitais é dada pela energia do primeiro orbital dividido pelo número quântico elevado ao quadrado. Isso vale para o modelo negativo. Pega a energia do primeiro orbital, que é 13,6 elétron-volts sem módulo, divide pelo número quântico do orbital ao quadrado, tu tem a energia do orbital que tu quiser. Os raios das órbitas do átomo de hidrogênio são determinados através do número quântico ao quadrado multiplicado pelo raio da primeira órbita. Assim se calcula o raio
de qualquer órbita circular no átomo de hidrogênio. Falamos aqui dos saltos quânticos ou transições eletrônicas, os saltos que os elétrons conseguem fazer nos átomos. Se o elétron no átomo de hidrogênio, por exemplo, se encontrar no primeiro orbital de nível de energia igual a zero e quiser saltar para o quarto orbital de energia 12,8 elétron-volts, ele vai ter que receber exatamente esta quantidade de energia. Se vem um fóton de 12,8 elétron-volts, esse fóton de 12,8 elétron-volts vai ser absorvido porque ele tem a energia correspondente exatamente ao salto do primeiro para o quarto orbital. Absorvendo essa energia do fóton, o elétron faz este salto quântico. Mas a energia tem que ser exatamente igual a esta diferença para aquele salto quântico. Neste caso, com o elétron no nível 4, o átomo fica instável. Esse elétron vai permanecer mais ou menos 10 na menos 8 segundos naquele orbital de nível 4 e vai retornar. Quando ele retornar, para que o átomo fique mais estável, voltando ao nível fundamental, ele vai emitir um fóton cuja energia corresponde à diferença dos orbitais entre os quais ele saltou. Então, ele absorve 12,8 elétron-volts para subir do 1 para o 4, mas libera 12,8 elétron-volts para descer do 4 para o 1. Vamos falar da dualidade onda-partícula, lembrando que todo o espectro eletromagnético é constituído por pacotes de energia ou fótons. Os fótons, eles têm energia, e aí vem o estranho, eles têm quantidade de movimento, embora não possuam massa, ou seja, os fótons se comportam como pura energia, ou seja, tem comportamento tanto ondulatório como comportamento corpuscular. Eles não possuem massa, mas são capazes de colidir. Usando a luz como exemplo, os fótons de luz apresentam propriedades ondulatórias em todos os fenômenos ondulatórios, seja na reflexão, na difração ou interferência, seja no fenômeno da polarização, refração ou a dispersão da luz. Aqui, os fótons de luz só exibem o comportamento de pura energia ou comportamento ondulatório. Agora, os fótons apresentam um comportamento corpuscular no efeito fotoelétrico. Eles têm um comportamento como se fossem partículas materiais. Se eles colidem com elétrons e, através dessas colisões, como se fossem feitos de matéria, eles conseguem ejetar elétrons, esta é a propriedade corpuscular dos fótons, o fato deles terem quantidade de movimento H sobre lambda. Então, eles se comportam tanto como onda, como partículas materiais, embora não possuam massa. Segundo Louis de Broglie, se os fótons que não têm massa se comportam como partículas materiais, tendo quantidade de movimento, isso deve valer também para os corpos materiais que possuem massa. Então, um corpo material, segundo Louis de Broglie, pode ter um comportamento ondulatório. Tu pode traduzir um corpo de massa m com uma certa velocidade v no equivalente a uma onda com um certo comprimento de onda, ou seja, este corpo material evidencia comportamento de pura energia ou comportamento ondulatório. A comprovação da tese de Louis de Broglie, que partículas materiais podem ter comportamento ondulatório, veio através do experimento em que se lançou um feixe de elétrons. Notem, elétrons são partículas materiais. Ao se lançar um feixe de elétrons contra uma lâmina de alumínio, esse feixe se distorce, se espalha em várias direções e produz numa chapa fotográfica um padrão de intensidade variável característico da difração de ondas. Só que aqui eu não tenho ondas, eu tenho partículas materiais, mas que se comportam como se fossem ondas. A difração de elétrons e, posteriormente, a interferência de elétrons provou que partículas materiais podem ter comportamento ondulatório. Isso rendeu a Louis de Broglie um prêmio Nobel de Física. Aqui nós temos o comprimento de onda de um corpo material, chamado também de comprimento de onda de de Broglie. Esse comprimento de onda de uma partícula material é determinada pelo quociente entre a constante de Planck H e a quantidade de movimento m vezes v de um corpo material. Notem que corpos de grande massa exibem pequeno comportamento ondulatório.
por isso que nós temos o comportamento ondulatório perceptível em partículas de muito pouca massa, como elétrons, prótons ou algumas moléculas. Então é isso, pessoal. Grande abraço, obrigado por terem assistido. Até mais.